Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo e eu quero trazer uma palavra para o seu coração agora. Se você pode abrir a sua Bíblia ou se você está com o seu celular, você pode também abrir a Bíblia no seu celular. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, eu espero você achar. Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, eu estou aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e diz assim a palavra de Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados irmãos e irmãs, essa mensagem você já ouviu muitas e muitas vezes. Eu também já preguei muitas vezes essa palavra, mas nesse momento que a gente está vivendo, nós podemos dizer que isso é um deserto. Um deserto. Quem nos levou para esse deserto? Não sei. Mas estamos no deserto. O Senhor Jesus, Ele passou pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto. Quer dizer, todas as pessoas que tinham uma missão passaram pelo deserto. É como se fosse um caminho que tem que percorrer para chegar no objetivo, na missão. Então uma pessoa, ela não tem acesso a um atalho. Ela tem que passar pelo deserto. E o deserto, você vê aqui que o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto. Ele conduziu o Senhor Jesus até o deserto. Então, esse momento que a gente está passando tem a permissão de Deus. Deus permitiu. E nós temos um objetivo, nós temos um propósito, um alvo. E não tem outra forma, não tem outro caminho, senão atravessar esse deserto. Então, amados irmãos e irmãs, olha, no deserto, a Bíblia diz
que Jesus encontrou o tentador. Sempre nos desertos da vida, a gente vai, infelizmente, dar de cara com o tentador, com aquele que nos tenta, aquele que nos acusa, aquele que quer ver a nossa derrota, o nosso fracasso e que duvida de nós. Existem pessoas que elas duvidam que você vai conseguir. Elas duvidam do seu propósito, duvidam dos seus sonhos. E você vê que quando o tentador se aproximou, a primeira coisa que ele falou para o Senhor Jesus foi forçar uma pergunta, dizendo o seguinte: se tu és filho de Deus, quer dizer, não é uma pergunta, ele colocou uma dúvida. Se tu és filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. Faz aí a mágica. Faz aí que eu quero ver. E o diabo, ele não esperava essa resposta do Senhor Jesus. Satanás, ele não esperava essa resposta que o Senhor deu para ele, porque quando nós somos tentados, nós precisamos dar uma resposta. Quando nós estamos no deserto e somos tentados, nós precisamos responder. Nós precisamos reagir. Porque a gente está num deserto. Estamos passando por um deserto. E nós precisamos reagir. E quem não reagir pode morrer no deserto. Então, diante desse deserto que estamos passando, eu pergunto para você: você vai reagir? Você vai reagir? Existem pessoas que elas estão acuadas, com medo, desesperadas, mas é necessário dar uma resposta. E o Senhor Jesus, ele deu uma resposta ao diabo. Ele buscou essa resposta em Deuteronômio. Quer dizer, aquela palavra, ela estava guardada, e naquele instante o Senhor Jesus usou aquela palavra para dar uma resposta a Satanás. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você por que você tem que guardar a palavra. Então o Senhor Jesus, ele disse a Satanás: está escrito, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta, ela é maravilhosa. Porque o Senhor Jesus, ele abriu o entendimento de que o homem, ele tem um alimento espiritual, um alimento prioritário, mais do que o físico. O alimento, ele chamou de palavra que sai da boca de Deus.
E o que é que as pessoas estão precisando hoje nesse deserto? Do alimento espiritual que sai da boca de Deus. Então, o que é que as pessoas estão precisando agora? Elas estão precisando da palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus, ele mostrou que o alimento dele era mais, o alimento espiritual era mais importante do que pão. Mais importante do que, mesmo que ele estivesse com fome, ele passou 40 dias, ele estava em jejum, mas ele falou de um alimento superior ao físico, que é o alimento espiritual. Amado irmão e irmã, nós, no deserto, precisamos desse alimento espiritual. Esse alimento espiritual, ele é a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o melhor alimento para o deserto. O melhor alimento do deserto é a palavra que sai da boca de Deus. E eu estava observando essa palavra, e o que eu achei interessante foi essa citação do Senhor Jesus. Ela está no livro de Deuteronômio. Ele trouxe essa palavra e deu uma resposta a Satanás. É por isso que nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nesse momento difícil, nesse momento de deserto em que a humanidade passa, é necessário a palavra de Deus. É necessário ler e guardar a palavra de Deus. Uma vez guardada, a gente usa no momento certo. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. A palavra estava guardada e ele usou no momento certo como resposta. Então, essa citação do Senhor Jesus, ela está escrita em Deuteronômio. Ela está escrita em Deuteronômio capítulo 8. Olha só. Deuteronômio capítulo 8. O título aqui na minha Bíblia está assim: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa ela não tem. Ela não tem a memória dos benefícios do Senhor. Quando a gente está no deserto, a gente precisa lembrar de tudo que Deus fez, de tudo que Deus já nos deu, que nos livrou. Isso nos dá esperança. Isso tem que estar no nosso coração. Então, no capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu
sob juramento a seus pais: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amado irmão e irmã, olha, é muito forte isso aqui. O Senhor Jesus, ele, com essa palavra, ele deu a primeira resposta a Satanás no deserto. A primeira resposta que o Senhor Jesus deu foi isso aqui. Então, o Senhor, ele sabia que essa palavra ia ser um tapa em Satanás. Porque essa palavra, ela fala que no deserto o Senhor guiou o povo nos 40 anos. Durante 40 anos. E aqui nessa palavra mostra para que serve o deserto. E ele diz aqui: o deserto é para humilhar. Como assim, pastor, humilhar? É porque a gente precisa se humilhar diante de Deus. É necessário. Não adianta querer viver independente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E Ele próprio diz: sem mim nada podeis fazer. Então é necessária a humilhação. Então diz que Ele humilhou, deixou ter fome. Não morreu de fome, deixou ter fome. E te sustentou com maná. Então, durante o deserto, o Senhor humilhou, provou e soube o que estava no teu coração. Então, o deserto, ele é uma prova. Ele serve para provar, para humilhar e para saber o que está no teu coração. Entenda bem. Esse deserto que a gente está passando, muitos corações serão revelados. Pessoas que você vai saber quem ela é. O deserto, ele mostra o que está no coração. O deserto faz com que heróis nasçam. Heróis venham nascer no deserto. Amigos nascerão no deserto. Entenda bem isso. Você vai saber quem verdadeiramente está com você no deserto. O deserto vai mostrar o que está no coração, vai revelar quem aquela pessoa é. Se aquela pessoa estava do seu lado só quando tudo ia bem, no deserto,
na escassez, no momento difícil, o deserto traz para fora o que está dentro do coração. Preste bem atenção nesse deserto que estamos passando e você vai ver que pessoas se revelarão, mostrarão o que elas têm dentro do coração. Você vai saber. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse deserto que estamos passando revelou os covardes e os corajosos, os mentirosos e os verdadeiros, os sinceros e os hipócritas. Na verdade, é um divisor de águas. Entenda bem, esse deserto, Deus permitiu que passemos por ele. E assim como está escrito aqui, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o deserto mostra o que está no coração. É muito forte. Esse deserto que o mundo está passando está mostrando, está revelando o que há no coração do homem. Mostra o que está dentro do coração dessa pessoa. Você vai saber quem ela é. Você vai saber se essa pessoa é um covarde ou um herói. Você vai saber. Então, diz assim, olha que forte. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou passar fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É muito forte. Amados irmãos e irmãs, esse alimento espiritual é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. É o nosso alimento. O nosso alimento é a palavra de Deus para o nosso coração. Amado irmão e irmã, guarde isso. Você vai precisar, nesse deserto, ainda mais da palavra do Senhor. A palavra do Senhor será o alimento durante esse deserto. Vai te sustentar nesse deserto. A palavra do Senhor será o sustento. Então, esse deserto está sendo permitido por Deus. Esse deserto tem um propósito. E nesse deserto será revelado os infiéis e os fiéis. Pode ter certeza disso. Esse deserto foi permitido para que se revele o que está no coração. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, busque, se alimente da palavra do Senhor. É dela que você vai precisar
para dar uma resposta ao diabo nesse deserto, nesse momento difícil. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. E em nome de Jesus, se você guardar essa palavra, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos em oração agora e suplicamos ao Senhor de todo o nosso coração. Reconhecemos que estamos num deserto que o Senhor permitiu. Mas esse deserto, sabemos que é para nos provar, para saber o que está em nosso coração. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Te glorificamos, te adoramos, porque o deserto não nos impede de adorar. Porque quando o Senhor libertou o povo de Israel no Egito, o Senhor disse: deixai o meu povo ir para me servir, para me adorar no deserto. Então o deserto é um lugar de prova, é um lugar de revelar o coração, mas também é um lugar de adorar a Deus, um lugar de servir a Deus. Então, Pai querido e Pai amado, nós te adoramos do meio do deserto, exaltamos o teu nome, te louvamos de todo o coração, confiamos em ti, Senhor. Tu és o Deus da provisão, o Deus que mandou o maná, que deu água da rocha, o Deus que mandou codornizes do meio do mar. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Eu quero orar junto com esse irmão, essa irmã, que precisa de um milagre. Essa pessoa que está doente, meu Deus. Essa pessoa que quer voltar a trabalhar, quer ter sua vida normal, mas está num leito de dor. Eu quero orar por essa pessoa. Que o Senhor, que é o Deus do impossível, possa tocar. Toca nesse corpo. Toca nessa vida, meu Pai. Restaura essa pessoa. Dá saúde, meu Deus, para essa pessoa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todo o mal agora. Repreenda, meu Pai. Repreenda essa doença. E faça com que essa pessoa ela volte à sua vida normal. Pai querido e Pai amado, nós oramos pelo Helder, oramos pelo seu Renato, oramos pela dona Margarete, pela dona Nair, pela dona Zita. Oramos, ó Pai,
por todos os que nos pedem oração. E que Deus cubra-os, dê livramento e traga, meu Pai, o alimento do céu. É o que mais nós estamos precisando, Senhor. É o alimento que vem do céu, que fortalece o nosso coração, nos dando força para continuar essa caminhada. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que acredita, diga amém, diga graças a Deus.